Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, é um prazer também estarmos aqui com uma série de projetos que trouxemos, também fruto do investimento que a Caixa fez nos últimos anos na área analítica, na área de inteligência artificial. Temos também outra sessão a seguir, mais à frente, sobre outro tópico. Aqui, o foco aqui é explicar uma das iniciativas que escolhemos e decidimos avançar e trazer para dentro do banco e, eventualmente, mais à frente, expor para os nossos clientes. Nós, há um ano, criámos um centro de inteligência analítica e, a partir daí, começámos a fazer uma análise de todos os diversos projetos que existiam. Como podem imaginar, uma organização como a Caixa, como muitas outras também da mesma dimensão, ou também dimensões inferiores, na verdade, podem ter algumas ineficiências, e essas ineficiências também têm que ser medidas, e todas as iniciativas deviam ser guiadas pelo impacto e alinhamento estratégico que esses mesmos problemas têm. O problema de hoje nasce mesmo dessa análise, e foi um dos primeiros que decidimos agarrar, e olhando um pouco para os desafios internos da Caixa, e os desafios que, como dizia, são bastante transversais. A primeira questão é: onde é que está a informação? Eu tenho um cliente à minha frente, posso estar mais ou menos pressionado se eu estou numa agência, o cliente tem que ter informação rápida para responder ao cliente. Se estiver em back-office, cá tenho um bocado mais tempo, mas é fundamental procurar a informação certa, ter a certeza que o conteúdo é relevante para responder a questão que está a ser colocada. Também a qualidade e a relevância dos documentos e dos conteúdos, ou seja, será que o documento que eu estou a consultar para responder a esta questão está atualizado? Será que não saiu um novo normativo que se sobrepõe? Será que não existe uma atualização no produto? Todas essas questões, as pessoas da rede muitas vezes recebem-nas de forma indireta e eles têm que ter acesso à informação de qualidade o mais rapidamente possível. A terceira questão é a capacidade de resposta, ou seja, temos muitas vezes, seja em back-office, seja mesmo no balcão, tempo limitado e capacidade limitada. E isto é um desafio que nós podemos tentar acelerar através da tecnologia. O cliente, obviamente, também sente depois isto de um ponto de vista de impacto direto e indireto. Ou seja, a primeira é a heterogeneidade da resposta. Se nós deixamos a abertura aos documentos nos balcões, nas operações, obviamente cada um escolhe o que achar relevante para responder à questão. Isto pode levar a alguma heterogeneidade e até incoerência, às vezes, nas informações que se transmitem ao cliente. Por isso, a heterogeneidade na resposta é uma questão e é um problema. Eu não posso ter uma resposta diferente se for a minha app ou se for, por exemplo, a uma agência. Isto é fundamental, ter uma base de conhecimento estruturada e daí depois o desenho da solução. A segunda questão é a demora na resolução de problemas. Quanto tempo é que eu demoro a ir procurar informação? Será que está estruturado? Será que está indexado da melhor forma? Será que o interface é correto? E o terceiro é um potencial de insatisfação com o serviço prestado. Isto é uma consequência das situações anteriores. Qual é a solução que então desenhamos na Caixa? Na Caixa montamos uma solução que chamamos Chat CGD, não tem assim não somos assim muito criativos, como podem ver, mas inovamos até bastante. Estamos a criar uma fonte de inovação centralizada e universal. Quando falamos em informação, estamos a falar de uma base de conhecimento estruturada e sólida, que tem como objetivo esclarecer dúvidas. Neste momento são técnicas, mas mais à frente serão dúvidas diferentes. Facilita o dia-a-dia dos colaboradores, sobretudo nas operações e no suporte técnico. Tem o objetivo também de responder de forma natural e rápida às questões que são colocadas e tem um ponto que também requer aqui alguma refinação, que tem a ver com a questão de ir procurar e manter o histórico ao longo da conversa. Seja o histórico das perguntas que são colocadas, seja o histórico também dos documentos usados para responder, para depois manter o contexto ao longo da conversa. A ideia também, depois, no fim, é manter essa conversa quase humana, de forma a suportar as áreas. Em termos de arquitetura, sem estar assim a pesar muito, temos 3 grandes componentes. A primeira é uma componente de Data Preparation e Prompt e Content Preparation. Aqui essa parte, antes de lançar-me aqui para as caixas, há uma parte fundamental que é Internal Data. São os dados internos que existem. Às vezes deixas um bocado de lado, deixamos levar um bocado pela tecnologia, a tecnologia vai resolver tudo, eu meto tudo aí e aquilo funciona. Não é necessariamente verdade. Dados internos requerem governo, requerem accountability, requerem atualização, requerem manutenção. E este passo é fundamental, independentemente da solução tecnológica que se monta a seguir.
No ponto de vista da estrutura, nós começamos muito focados na preparação dos dados, onde tentámos pegar nos documentos e estruturá-los da melhor forma, de forma a poderem ser ingeridos e indexados dentro dos algoritmos, LLMs que são usados a seguir, através depois de embeddings, a tentar depois facilitar a procura e a indexação dos documentos. O conteúdo também, temos trabalhado muito nos prompts e tentar perceber como é que se podem gerir, mitigar aqui alucinações e também gerir um pouco a temperatura que nós temos. Na parte do model fine-tuning, fizemos um esforço muito grande em usar um pouco a seleção do modelo. Que modelos é que estamos a usar? Estamos a usar o OpenAI, por exemplo, mas também estamos a desafiar com o Bard e vamos desafiar com o Gemini quando sair pela Google. Estamos a trabalhar muito nos parâmetros, na questão de como manter a memória ao longo da conversa. E tudo isto depois tem que ser acompanhado por um estudo muito consistente sobre qualidade, sobre o risco, sobre a capacidade da solução, responder de forma correta, ter os guardrails corretos e também ter a capacidade de perceber se existe ou não bias, ou se existe ou não alguma conversa tóxica, ou existe algum risco reputacional que eu posso estar a incorrer. Outra peça fundamental é o feedback dos utilizadores. O feedback para nós tem sido ótimo, porque tivemos muitos feedbacks, muitos deles foram negativos, o que é espetacular, porque permitiu-nos melhorar muito a solução e permitiu-nos levar, hoje em dia, a solução num patamar que faz parte desse piloto que lançámos dentro do nosso helpdesk, que teve como foco principal a parte de incidentes técnicos para reduzir a carga que o nosso helpdesk tem em resolver problemas internos da rede ou das operações e começámos a introduzir informação de cartões de crédito, que é uma grande base das questões que recebemos, e vai depois passar a incluir outros domínios de conhecimento de forma a se tornar abrangente e transversal. Por enquanto interno e quando nos der algum grau de confiança também abrir eventualmente para os clientes finais. Como dizia, do ponto de vista de conversas, isso foi lançado há pouco menos de um mês. Os dados das últimas 3 semanas não são espetaculares. Isto é mais uma coisa importante que dizia a Jennifer na conversa anterior, que é todos esses desafios requerem sempre uma transformação, um change management de pessoas. E aqui o que estamos a fazer para mitigar é transformar um pouco o processo de suporte técnico. Por isso vamos integrar esta solução dentro do processo de suporte técnico de forma a ter uma utilização constante no processo, em todos os pedidos que são feitos. E daí ter os feedbacks, como dizia, 50% dos feedbacks são negativos, mas muitos deles já foram endereçados e serviram para melhorar e aumentar a capacidade da solução. Sobre vantagem, muito rapidamente, porque já estou 20 segundos fora do tempo, temos três questões. O primeiro é o suporte inteligente e a pesquisa e validação de documentos, é o que se quer em termos de objetivo. Procuramos também melhorar a eficiência operacional, seja da Caixa, seja da nossa rede, quando dá resposta aos clientes e, no fim, procurar uma melhor experiência ao cliente. Lançámos uma semente há poucos meses, isso é uma espécie de metáfora, mas, na verdade, o solo é fundamental. Acho que a Caixa, neste momento, está preparada, ou está, pelo menos, sente-se pronta para agarrar estes desafios e integrá-los no seu negócio, integrá-los na sua forma, no seu funcionamento, mas precisamos de regar muito, precisamos de trabalhar muito para que esta solução possa depois crescer e evoluir na Caixa e, espero eu, em breve, também para os clientes da Caixa. Obrigado.